Vamos lá. Acredito que esse módulo é o módulo 13, né? Vai falar sobre reações inorgânicas. Professor Ricardo Eletron. Esse conteúdo ele é muito importante porque a gente já começa a entender as próprias reações, né? O objetivo da química, que é compreender as reações químicas. Então, existem duas diferenças. Primeiro, reações químicas com substâncias orgânicas e com substâncias inorgânicas. Então, o que são substâncias inorgânicas? Quais são as substâncias inorgânicas? Exatamente. Ácido. Qual outro? Sais. E óxidos. Beleza. Então essas são as substâncias inorgânicas, que também são chamadas de minerais. Tá? Minerais. E as substâncias orgânicas? As substâncias orgânicas nós vamos deixar para falar depois. Que são aqueles camaradas que são formados por carbono e hidrogênio. Se eu não tiver os dois na mesma forma molecular, ele não vai ser um composto orgânico. Por exemplo, adoro essa pergunta. Água é um composto orgânico? Bugaram, né? Então a água não é um composto orgânico. Outro. CO2 é um composto orgânico? Por quê? Não tem hidrogênio nesse caso. Agora vamos pensar aqui. H2CO3 é um composto orgânico? Porque tem os dois. Por que é importante falar isso? Porque tem muitos materiais didáticos que falam que compostos orgânicos só tem carbono. E aí está errado. Tem que ter carbono e hidrogênio na mesma forma molecular. Se eu falo mesma forma molecular, porque tem que ter os dois juntos. Tá? Então essa é a grande diferença. Aí as reações orgânicas nós vamos deixar para quando entrarmos na química orgânica. A gente vai ter muitas aulas só em cima da orgânica. Aí, por exemplo, vocês estudaram sobre ligações químicas, vocês já estudaram sobre geometria molecular, NOx. Só que vocês estão acostumados a fazer isso com compostos inorgânicos. Mas também existe isso, as mesmas coisas para os compostos orgânicos, mas ninguém fala disso. Então, essa é a primeira pegada que eu quero ter com vocês, tá? Então, quais são os tipos de reações inorgânicas que a gente tem? Primeiro, reação de decomposição ou análise. Pode ser os dois. Reação de decomposição ou reação de análise. Aí eu deixei aqui na sua forma genérica. Aleatório. Letras aleatórias, tá? Eu tenho aqui um composto AB gerando A mais B. O que isso quer dizer? Aí nós vamos ter que relembrar aqueles termos técnicos lá das propriedades das transformações de materiais. Compostos, tá? Substâncias compostas, que vão gerar duas substâncias simples, certo? Então, tem aqui um composto gerando duas substâncias simples. Exemplos. Está aqui o carbonato de cálcio. Nós aprendemos a fazer a nomenclatura. Então, o carbonato de cálcio, no seu estado sólido, a gente pode decompor esse carbonato de sódio, de cálcio, perdão, em dois casos diferentes, ó, que é o monóxido de cálcio e o CO2. Vocês repararam que eu peguei um composto e quebrei em dois? Por isso que o nome é decomposição. Você está decompondo. Beleza? Você está partindo. Aqui eu tenho, olha só, o peróxido de hidrogênio, né? Líquido. E aí eu estou decompondo ele em dois caras diferentes. Tá? Aqui eu falei substâncias simples, mas não necessariamente substâncias simples. Pode ser duas substâncias compostas também. Desde que venha a ser decomposição. Aí vai gerar o quê? Água e gás oxigênio. Aí estou gerando aqui 1 mol de água e meio mol de oxigênio. E aqui eu tenho a água, seu estado líquido, gerando H2 e O2. Então, ó, eu estou sempre pegando um camarada, estou quebrando ele em dois. Pegando um camarada, quebrando em dois. Pegando um camarada, quebrando em dois.
Tá? Essa é a ideia da reação de decomposição, também chamada de reação de análise. Qual é a diferença entre os três? Se vocês forem reparar, aqui está um delta, que é um tipo de reação, é um meio reacional. Quer dizer que essa reação ela só acontece na presença de alguém aqui, ó, de um catalisador, que é a reação de pirólise. Pirólise, que quer dizer o quê? Fogo. Tem uma história muito macabra em cima desse triângulo aqui. Então quer dizer que essa reação ela só ocorre à presença de uma energia em forma de calor. Tá? Essa reação aqui ela só acontece na presença de luz, que na verdade ó, a gente usa essa letra aqui, ó, grega, que é a letra L do nosso alfabeto, que é o lambda. Pessoal, é lambda, tá? Não é lambida. Tá certo? Lambda. Tem um acento circunflexo aqui. E esse caso aqui é da eletricidade. Então, isso aqui só ocorre na presença de elétrons. Tá? Por isso coloquei um Ezinho aí com uma crave mais deitada. Bom, nós também temos a reação de síntese, que também é chamada de reação de adição, que aí já é o contrário desse. Aqui, ó, eu estou pegando dois compostos para gerar um só. Tá? Então, exemplos. Eu tenho aqui o carbono e o oxigênio. Eles vão reagir entre si e vão formar o dióxido de carbono. Aí eu deixei aqui, ó, síntese parcial. Tem um motivo por ser síntese parcial. Total. Passou embaixo. Aqui eu tenho o monóxido de cálcio e água. Juntei os dois, eles reagiram e formaram o hidróxido de cálcio. E esse caso aqui é a síntese parcial. Olhem, reflitam e me digam por que o de cima é síntese parcial total e por que o de baixo é síntese parcial. Qual é assim, a coisa que você mais vê nitidamente que diferencia os dois? Ó, de cima é total, o de baixo é parcial. Por quê? O que acontece? Aqui eu tenho duas substâncias simples e vão formar uma substância composta, o que determina ser uma síntese total. Aqui embaixo é a síntese parcial porque eu tenho duas substâncias compostas que continuarão sendo uma substância composta. Então essa é a única diferença mesmo. Síntese total é quando eu tenho duas substâncias simples tornando uma substância composta. Parcial é quando eu pego duas compostas e continua sendo composta. Só isso. Bom, síntese de dupla troca, pode ser dupla troca, ou permutação, então reação de permutação, ou reação de metátese. São três nomes. Eu sempre gosto de deixar todos eles, porque sempre uma banca adora pegar um nome, aí você já conhece, é o parecido da dupla troca. Geralmente sempre usam dupla troca mesmo. Mas chegando na prova, fala assim, ei, reação de metátese. Aí a pessoa fica assim, tá, é dupla troca, tá? Ou se não, permutação. É simples, eu tenho dois compostos, e aí por que ele se chama reação de dupla troca? Ó, esse A está fazendo uma dupla com B, e o C está fazendo uma dupla com o D. Quando eles forem reagir, eles vão trocar de duplas. O A vai ficar com D e o C vai com B. Qual é essa ideia? É aquela parada que eu fiz na semana passada. Você pega o composto e divide em polos. Esse é o polo positivo e esse é o negativo. Esse é o polo positivo e esse é o negativo. Aí o que vai acontecer? É elétrica. Positivo vai ficar com o negativo. Por isso ó, que o A vai ficar com D. E positivo vai ficar com o negativo. Por isso que C fica com B. Sempre no lado esquerdo vai ficar os positivos e no lado direito os negativos. Tá? Sempre os elementos mais eletronegativos ficam do lado direito. Tá bom? Exemplo, ó, o NaCl em seu estado sólido, reagindo com nitrato de prata, né? Aí ele vai reagir e vai formar o quê? Nitrato de sódio e fluorido de prata. Olha só. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Aí, ó, o positivo desse com o negativo desse, por isso que é NaNO3, tá? E AgCl, ó. Pura ligação química. Bom, nós também temos a reação de deslocamento, de substituição ou simples troca. É porque eu inverti, era para ser o simples troca primeiro, para depois ser o dupla troca. Mas o que acontece? Eu tenho aqui uma substância simples reagindo com uma substância composta.
Aí, esses dois caras vão trocar. O A agora, ele não vai ficar mais sozinho, ele vai ficar com alguém. Então você divide em polos, aí você já subentende que esse aqui já é o polo positivo. Esse aqui é o positivo, esse é o negativo. Aí o positivo vai reagir com o negativo, para formar o AC. E o B agora vai ficar sozinho, isolado. É o famoso fura-olho Vitão. Gente, não vou entrar no contexto. Olha só. Quem traiu, não sei. Ó, aqui temos... Qual é o nome desse cara aqui mesmo? Hã? Eu sou baixinho. O cobre, né, reagindo com 2 mols de nitrato de prata. Aí vai acontecer o quê? Vai separar aqui. Aí o Vitão vai reagir com o nitrato. Vai ficar Vitão de nitrato, nitrato de Vitão, né? Nitrato de cobre. E prata vai ficar sozinho, né? No caso do Whindersson Nunes. Beleza? Gostei dessa didática, vou usar todo dia agora. Belezão? Ó, posso ter também chumbo e, sei lá, nitrato de potássio. Tá? Aí vai reagir, vai formar o quê? Aí separa em polos, esse aqui é o positivo, esse é o negativo. O chumbo vai ficar com o NO3. Só que aí, muito cuidado, né? Vai ser, ó, PbNO3,2. Por quê? Por conta do nóxido do chumbo. Tá? E o nóxido do chumbo é mais 2. Mais o potássio, né? O K. Reação de neutralização. É um tipo de reação que nós comentamos até na semana passada também, né? Que é a reação entre um ácido forte e uma base forte para gerar o quê? Água e... Não vai gerar sal. Esquece o raio do sal. Falei isso. Por que não vai gerar sal? Porque aí estaremos falando de uma reação de precipitação. Ou seja, estou pegando 2 líquidos, juntou os 2 e está formando um sólido. É isso que acontece? Então, por isso que não vai gerar sal. Vai gerar o quê? Interações iônicas que formariam sal. Tanto é que, eu tenho um exemplo aqui, entre um ácido clorídrico, o NaOH, né, que é o hidróxido de sódio, vai formar o quê? A água. Por que vai formar água? Polo positivo, negativo, positivo, negativo. O positivo do H vai ficar com OH, por isso que é H mais OH menos, né? 2 hidrogênios, 1 oxigênio, H2O. E esse aqui, ó, positivo com negativo, vai formar o quê? É o que formaria o NaCl. Então, formaria o Na mais Cl menos. Por isso que eu coloquei o NaCl aqui, aquoso. Por isso que nesse caso aqui está certo. Porque eu estou dizendo que sim, formaria o sal, mas está aquoso, está dissolvido em água, está solvatado em água. Porque se você falar que vai gerar NaCl, você já errou. É zero, não tem conversa. E não vai acontecer isso com vocês. Belezão? Então vai formar interações iônicas que formariam o sal. Legal, né? Dá para fazer de pêndulo também. Ó, reação de autoionização da água, que também é chamada, por alguns autores, de autodissociação e de autoprotólise da água. Tem algumas universidades que preferem a autoionização. Tem muita gente que não gosta muito da autodissociação. Eu acredito que as universidades lá do norte, do nordeste, adoram a autoprotólise. Então, o que acontece? Eu tenho esse tipo de reação que só acontece com a água. Por quê? Ela possui uma propriedade que é anfótera. Ela é considerada um composto anfótero, ou também chamado de anfiprótico, ou anfotérico. Tá? Tudo a mesma coisa. Tá? Anf, né? O que lembra a palavra anf? Por exemplo, anfíbio, que vive na terra e na água, né? Tem essa dualidade. Por que essa ideia de dualidade? Porque a água, ela é anfótera, ou seja, ela tem um comportamento básico e tem um comportamento ácido. Tem meios que ela se comporta como ácido, tem meios que ela se comporta como base. E isso por quê? Mediante os estudos da teoria ácido-base.
Lembram? São 3 tipos de teoria ácido base. Quais são elas? Exatamente. Essa aí, pode falar. Teorias ácido base. Quais são? São 3. A famosinha de todas. A mais peguete, a mais usada. Arrhenius. Qual é o outro? Lewis. Aliás, antes dele. Brockenslori. E o de Lewis, né? São as teorias ácido base. Aí, para arrhenius, ácido é todo aquele composto, né? Que em meio aquoso vai gerar H+. Bases, todo em aquoso vai gerar H-. Tá? Brockenslori já fala que ácido ele vai doar H+. Base ele fala que ele vai receber esse H+. E Lewis ele fala que o ácido ele recebe para eletrônico. A base ele doa para eletrônico. Tá? Então, o que nós estamos dizendo aqui? Somente água, porque é a autoprotose da água, não tem de outro composto, só vai reagir com água. Aí é engraçado, né? Porque quando falar reação, dá a ideia de que vai formar uma coisa cabulosa, né? É aquela coisa que eu falei com vocês na outra vez. Se eu pegar a minha água e misturar com a de vocês, vai acontecer alguma coisa? Não vai, mas ela reage entre si. Inclusive, vou ter íons hidrônio e íons hidroxila. Tá? Aqui, ó, como tem 2 molequinhas de água, por isso que eu sintetizei, olha só, sintetizei, cadê? Adicionei, ó, ficou 2H2O. Íons hidrônio aquoso e íons hidroxila aquoso. Hidroxila, oxidrila, hidroxiliônica. São 3 nomes que esse cara tem. O mais usado é hidroxila. Tá? E aí isso tudo acontece por quê? Pelas propriedades da água de coesão e adesão, né? Por exemplo, está chovendo. O que acontece com o vidro do carro? Fica aquele filme, né? Por conta da propriedade de coesão e adesão da água. Coesão quer dizer que as moléculas da água elas estão unidas por um tipo de ligação. Qual é esse tipo de ligação? Ligação de hidrogênio, que antigamente era chamado de ponte de hidrogênio. Só que esse nome já caiu por terra. Não usa mais ponte de hidrogênio. Tá? Então a coesão ela vai formar as gotinhas, né? A adesão ela vai formar o filme. Então, por exemplo, você pegar uma folha, né? Uma folhinha. Hoje estou bem botânico, sei lá. Aí você viu uma gotinha de água aqui, ela vai ficar uma gotinha mesmo, uma bolinha. Por quê? Coesão. O carro agora, choveu, bateu uma chuva legal, formou aquele filme naquele vidro. Adesão. Tá? Sem comentar também, deixar de comentar, a tensão superficial. Né? Nós vemos que a água ela possui uma tensão superficial muito grande. Por exemplo, naquele famoso caso, você pegar a água parada e quem é que está pousado lá em cima? Um mosquitinho, né? Por que ele consegue sustentar na água? Por conta das micropatas, micropatas do inseto, que ele é menor do que a superfície superficial. Tá? Ele não consegue romper essa superfície, essa tensão superficial. Tem uma foto, imagina um cara que ele está nadando, aí esse cara está todo encoberto de água. Por que ele consegue ficar naquele estágio? Porque ele não conseguiu quebrar ainda a tensão superficial. Simplesmente por isso. Tá? E também pela capilaridade. Qual o meio, por exemplo, de você transportar água de um objeto, de um recipiente para outro, sem você se molhar? Você pode, sei lá, pegar um algodão, puxar o algodão, ou senão você pega um bastão e transporta a água pelo bastão. Por quê? Capilaridade. Bom, reação de ustulação, ela também é um tipo de reação, só que até aqui, ó, até aqui nos ajudou o Senhor. Quais são os tipos de reações inorgânicas? Reação de decomposição ou análise, reação de síntese ou adição, de dupla troca, permutação ou metástase, e reação de deslocamento, substituição e simples troca. Tá? Até daqui para baixo são reações específicas.
Tá? Reação com água, reação com hidreto, com carbeto, sulfeto e tal. Então, ó, temos a reação com oscilação. E para essa reação ocorrer, ela só vai ocorrer na presença de oxigênio e qualquer sulfeto. Então, qualquer composto que tenha enxofre. Por exemplo, né, quando a gente for chegar lá na química orgânica, a gente vai falar da vulcanização. O que é a vulcanização? É uma reação química que vai acontecer em alta pressão e em alta temperatura, e eu tenho que ter oxigênio e enxofre. Né? Vulcanização para produzir pneus de carros, né, de automóveis. Certo? E naquela situação que vai formar polímeros. E aí, qual é a utilidade também da oscilação? É que a gente consegue obter a prata, o cobre, o ouro e o paládio através da reação de oscilação. Nós pegamos o oxigênio e o sulfeto como reagente e a gente consegue formar esses caras aqui nos seus estados moleculares, tá? E atômicos. Bom, e também nós temos a reação com peróxidos. Lembra dos peróxidos? São aqueles óxidos, né, compostos binários. Só que eles têm um problema. O número de NOx dele, número de oxidação, melhor dizendo, é trocado, não é -2, como a gente está acostumado a falar. O NOx dele é quanto? -1. Lembra? Só que aí tem um negócio aqui também. Eles só vão reagir, ó, com hidretos iônicos. Tá? Justamente por quê? Porque os hidretos iônicos, eles vão interagir muito bem com a hidroxila. E quando a gente trata de compostos iônicos ou espécies iônicas que vão reagir com a hidroxila, o que vão formar no final? Vão formar bases. Tá? Que é esse caso aqui, ó. Eu tenho um hidreto de cálcio reagindo com um peróxido, 2 peróxidos na verdade, e aí está gerando, ó, hidróxido de cálcio e está gerando também H2, o gás hidrogênio. Inclusive esse gás hidrogênio, ele é muito explosivo. A gente até fala assim, poxa, o gás hidrogênio ele é muito mais leve do que o gás hélio. Mas por que nas festas universais a gente não coloca gás hidrogênio, se ele é mais leve? Explosivo. Imagina você batendo parabéns. Acendeu a vela, parabéns, acabou. Não tem mais o resto da música, já explodiu tudo. E aquele arco de balão, né? Então por isso que não pode ser gás hidrogênio, tá? E também nós temos, ó, o hidreto de lítio reagindo com peróxido, vai gerar o hidróxido de lítio, vai gerar também gás hidrogênio, tá? O tridreto de índio reagindo com peróxido vai reagir até esqueci o nome já. E gás hidrogênio, ó. Todos eles são compostos iônicos, ó. Eu tenho metais, né? Tá? Todos estão reagindo com peróxidos. E vão formar o quê? Hidróxidos. Tá? Hidróxidos estão gerando também hidrogênio. Gás hidrogênio, nas suas devidas proporções. Galera, só comentar algumas coisas aqui que eu esqueci de falar também. Repararam que, dentre todas as reações que nós falamos aqui, esses foram os únicos que estão com a sede diferente? Por quê? É porque todos os trabalhos até aqui são reações diretas. Aqui eu tenho reações diretas e reações inversas. O que é da ideia de... Exatamente, equilíbrio químico. Não falou nada a ver, né? Equilíbrio químico. E esse aqui? Que é da ideia de reversibilidade, né? Mas esse aqui? É a mesma coisa, isso é uma outra forma de representar essa seta dupla. Tá? É porque algumas provas têm assim, esse é o mais usual, né? Que são com 2 arpões, e dessa maneira aqui. Tá? Aí, da capilaridade, eu falei aqui do algodão e do bastão. Mas nós também temos outros exemplos. Eu desenhei a folha e lembrei agora. A passagem da água no caule das plantas, né, é um exemplo de capilaridade. A planta ela precisa da água para fazer o quê? A fotossíntese. Isso aqui é fotossíntese, tá? Então, com capilaridade. Tá certo? Senão a água vai para onde? Ela não absorve pela folha. Aí faz aqui igual aquele... porque tudo é cabelo, né? Mas né, a capilaridade é algo fino mesmo, né? É algo cilíndrico. Cilíndrico. Certo? Essa que é a ideia da capilaridade.
Isso aqui realmente tá... Não vou falar o nome. Mas é um tubo. Certo? Aí eu troquei esse aqui, essas reações aqui são com hidretos. Tá? Então eu tenho hidretos reagindo com água. Vai formar base e gás hidrogênio. Com peróxidos, aqui sim eu tenho peróxidos. Tá? Aí esse peróxido aqui está reagindo com água, esse está reagindo com ácido e esse também está reagindo com ácido. Ácido cianídrico e ácido fosfórico. Todos eles estão formando o quê? Aqui está formando uma base, aqui está formando um sal, aqui está formando um outro sal, formando oxigênio, peróxido e peróxido. Tá bom? A ideia é reações com peróxido vão formar outros peróxidos também. Tá? Basicamente. Reação com carbetos, que são aquelas outras funções que a gente não falou. Lembra, pessoal? Tem os ácidos e bases, sais e óxidos. Mas também tem os carbetos, sulfetos. Mas aí a gente ia entrar nesse contexto aqui. Eu prefiro entrar nesse contexto, mais reações, que a parte conceitual delas é bem estranha e elas não são tão adotadas assim. Então o que eu tenho aqui? Carbetos, tá? Conheço os carbetos. E todos eles estão reagindo com quem? Com água, né? Todos eles estão reagindo com água. E aí, o que eles estão formando? Aleluia! E compostos orgânicos. Olha só, CH4, C2H2, C2H2, CH4. Então são compostos orgânicos. Reatividade dos metais com água e bases. Esse aqui eu confesso que ia trazer essa experiência para cá hoje, para fazer isso aqui. Eu acho isso muito legal. Porém, a fábrica não tem seguros. E não tem material. Só tenho alumínio em casa. Aí eu não tenho... Tem que comprar diabo verde para fazer isso. Qual a ideia? É que eu tenho metais. E esses metais, quando reagem com água, é muito perigoso. Principalmente os metais alcalinos. Por quê? Porque os metais alcalinos em meio aquoso, eles explodem. Reatividade dos metais. Nesse caso, que tipo de metais? Aqui eu tenho metais, né? Então aqui, sódio, alumínio, zinco. E aí eles estão reagindo com quem? Com a aguinha. Aguinha bem hidratada. Aqui não tem água. Mas eu também tenho um com bases. Então aqui também é com água é base e aqui com base. Na verdade, esse aqui também tem água. Por quê? Por que tem água? Aquoso, né? Sódio sulfatado em água. Então o que acontece? O sódio, quando reage com a água, ela explode. Mas aí, uma reação bem controlada, eu consigo formar o hidróxido de sódio e ainda libero o gás hidrogênio. Explosivo também, tá? O alumínio reage com o hidróxido de sódio e também com a água, né? Então isso aqui está em solução, que vai formar o quê? O alumiato de sódio e hidrogênio, gás hidrogênio. Aí o zinco vai reagir com o hidróxido de sódio em solução aquosa, vai formar o quê? O zincato de sódio e gás hidrogênio. Mas cuidado, pessoal, se for fazer essa experiência em casa. Por quê? Porque a quantidade de alumínio e de hidróxido de sódio de água tem que estar em proporção. Então, beleza. Reatividade com metais, tá? Com água ou com bases, tá bom? Então, são metais reagindo com água ou com base e que vão gerar sais. Repararam que são sais? Exceto isso aqui, né? Que é base. E que vai gerar gás hidrogênio. Então, de casa também, se inscreve no canal. Arrasta pra cima, porque... Uma pessoa assistindo?